de Lucas Paquetá, que vai ser um bom reforço. 80 mil pessoas. Flamengo sempre dá mole, né, cara? São Paulo, verdade, incrível. Vários desfalques, não tinha... E aí sobra pro Vitão também, né? Porque o Calleri entra nas costas do Vitão completamente livre para fazer o gol. Chega mais, nação, vamos acompanhar aqui todas as notícias do Flamengo. O Flamengo ontem, né, que deu mole, cara, empatou aí com o São Paulo. São Paulo é uma pedra no sapato do Flamengo, ainda mais quando tá com o Dorival, né? Aí que complica ainda mais pro Flamengo. Eu não sei que dificuldade é essa que o Flamengo tem de vencer o São Paulo, cara. O São Paulo aí, por muitos anos, vem com um time muito abaixo do time do Flamengo. Inclusive lá em 2023, quando a gente perdeu a Copa do Brasil, aconteceu a mesma coisa e... parece que o Flamengo tem uma birra em ganhar do São Paulo. Não consegue ganhar do São Paulo. Nos últimos 10 jogos, o Flamengo só tem 2 vitórias. Tem 4 vitórias do São Paulo e 4 empates, cara. Como que pode? É incrível, incrível. E vamos acompanhar aqui também uma possível saída aí do Lohan, né? Já tá quase tudo alinhado aí com o time espanhol. E vocês vão acompanhar todas as notícias do Mengão aqui agora. Pedro Henrique Torres chegando aqui com a gente. Ficou no empate ontem com o São Paulo. E o Pedro traz mais informações também, repercutindo. O Palmeiras perdeu, Pedro. O Flamengo ficou só no empate. Tirou um pontinho ali da gordura. Poderia ter sido melhor? Ficou essa sensação? Seja bem-vindo, meu amigo. Um beijo pra você. Tudo bem, Gláucia? Um beijo grande para você, beijo Mari, beijo Jailson, abraço e beijos para toda a gente amiga que nos observa aqui neste Sport Center. Ficou aquele gostinho, hein, Jailson? Daquele gostinho de guarda-chuva na boca, porque, enfim, Flamengo acabou empatando apenas com o São Paulo no Maracanã. São Paulo que vem numa fase complicada, o Flamengo até saiu na frente, mas cedeu um empate. De fato, foi uma partida bem abaixo do esperado do Flamengo. E depois, a gente até ontem no Maracanã conversava ali com alguns torcedores, ficou a dúvida: será que a raiva pela atuação do time e o resultado aumentou depois da derrota para o Palmeiras ou deu uma aliviada? Ficou esse sentimento meio dúbio aí, porque no fim das contas o Flamengo ganhou um pontinho em relação ao Palmeiras, diminuiu essa distância, mas o gostinho de guarda-chuva, cabo de guarda-chuva tá ali, insistente, porque de fato o Flamengo não teve uma boa apresentação ontem diante de mais de 70 mil pessoas. O Flamengo sempre dá mole, né, cara? São Paulo, verdade, incrível. Vários desfalques, não tinha, por exemplo, o Paquetá, o Léo Ortiz e o De La Cruz, um misto de opção técnica e situação física também, ele tendo que recorrer a outros jogadores, principalmente o lado de campo ali, sem Luiz Araújo, sem o Plata, enfim, deu até uma lamentada depois o Leonardo Jardim. Fato é que agora são 6 pontos, o Palmeiras tem um jogo a mais, 2 vitórias a mais na tabela também, 6 pontos de diferença, então o Flamengo tem que vencer o Mirassol no jogo atrasado e ainda contar com mais um tropeço do Palmeiras e depois pensar no confronto direto. Então tem muita água para rolar aí. Diante de tudo que aconteceu ontem, deu uma certa amenizada na situação. São Paulo comemorou bastante um empate ontem, Dorival vibrou muito, a torcida cantou no fim do jogo, enfim, foi um ponto muito valioso para o São Paulo. E agora vamos ouvir os comandantes da noite de ontem, o Leonardo Jardim, bastante criticado, e, claro, o Dorival Júnior. Foi um jogo de detalhes. Porque queria que é um jogo de detalhes. Nós dominamos, o adversário fez só um chute ao gol. E detalhes porque 3 centímetros do pé do Wallace um gol foi anulado. O detalhe de um jogador jogar com a bola dentro da área não foi penalti e em muitas situações o mesmo lance vai ser penalti. E aqui no Campeonato Brasileiro então vai acontecer várias vezes. E o detalhe, para terminar, da situação do gol deles, foi o único que remata a baliza, em que a gente tem 2 erros. O primeiro, falta de pressão sobre o portador da bola, e o segundo, a linha defensiva baixou de forma lenta e permitiu jogar no espaço entre o goleiro e a nossa linha defensiva. Isto para mim foi a opinião que eu tenho do jogo. Primeiro, é o momento que o clube vem vivendo. E isso nós temos que procurar entender. Não é um momento positivo, talvez o mais negativo de toda a história de São Paulo Futebol Clube. Nós estamos provocando uma situação em que os garotos da base possam ocupar um espaço. A equipe vem num processo de evolução, vem melhorando. Eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo.
Os torcedores podem esperar que nós teremos coisas boas até o final do ano. Tudo é paciência. Continuem apoiando. Obrigado pelo apoio que deram e podem ter certeza que nós vamos fazer de tudo para podermos retribuir. Não vai demorar, não. Essa equipe vai alcançar uma regularidade e com essa regularidade resultados vão acontecer. Dorival sempre atrapalhando a gente, né? O senhor Dorival Júnior ontem estava um tanto quanto elétrico na área técnica ali, muito participativo, pelo menos nos tempos de Flamengo, não era tão assim não. O Dorival, o Leonardo Jardim tem aquele jeito mais tranquilo, mas deu aquela pitadinha sobre o semi-automático aí, é o que é. Então, por uma pontinha de chuteira, o gol do Samuel Lino não foi validado, o Flamengo sai com empate, mas é aquilo, o Palmeiras perdeu e tudo mais, então dá para rejuntar um pouco os cacos, dar uma amenizada na situação e aí, na quarta-feira, enfrentar um Internacional no Beira-Rio, parada duríssima também, que o Flamengo vai ter, talvez aí com o retorno de Lucas Paquetá, que vai ser um bom reforço. O Arrascaeta ontem entrou com mais uma minutagem, enfim, deu uma movimentação para a equipe e fica aquela expectativa. E o Thiago Almada, o Flamengo está trabalhando para fechar essa contratação aí. Ontem no Maracanã, antes do jogo, houve um pronunciamento misto coletiva do Luiz Eduardo Batista, o BAP, presidente do clube, falou do busto do Arrascaeta aqui na Gávea, no dia 15 de novembro, junto com o do Bruno Henrique, mas aí ele falou de Almada, não vou falar de Almada, contratação acontecendo, aí ele citou algumas vezes o Almada, alguém perguntou, não, e o Almada? Não, o Almada, quando anunciar, quando tiver alguma contratação, quem anunciar vai ser o departamento de futebol. Então, aquela expectativa do anúncio da boca do presidente, que muita gente tinha, não eu, mas não aconteceu. Então, o Flamengo toca aí para dar mais um reforço, porque o Leonardo Jardim, mesmo com essa fartura, ele joga a rede, pega um monte de peixão grande, está com dificuldade de fazer uma boa peixada. Valeu, Gláucia? Valeu, Pedro. Gostamos do não eu. Não eu. Não eu. Maravilhoso. Muita deixar gente, bem claro. Não eu, né? Mas quando ele traz pro ar o que ele o X. São os pensamentos intrusivos, né? Ele pensou e já lançou também. Beijo, Pedro. Obrigada, amigo. Bom início de semana aí pra você, pra nossa equipe. Trazendo as informações desse Flamengo que ficou só no empate ontem contra o São Paulo, jogando no Maracanã. Agora, um São Paulo, né, amigos, que vinha, não que tenha melhorado grandes coisas da situação, vem ainda numa crise. A gente falou aqui ao longo da semana, um Dorival com cobertor curtíssimo para tentar ajustar a sua casa, mas ontem conseguiu fazer um jogo frente ao Flamengo, ajustando bem a marcação, não deixando o Flamengo jogar muitas vezes. E costuma ser uma pedra no sapato do Flamengo esse São Paulo. Né? Ou Dorival, né? Os dois, né? Impressionante. Caleri também. O Caleri sempre faz gol no Flamengo. É impressionante também. Principalmente ali o gol de cabeça, o Osório, mas assim... Quando não é o Caleri, é o Luciano, cara. Eu não sei como que o Flamengo toma tantos gols desses caras. O Dorival arrumou um 4-4-2, né? Dificultando muito a saída do Flamengo pelas pontas, porque o Flamengo estava usando muito o corredor direito com o Lohan e com o Emerson Royal e o Marcos Antônio funcionando bem por ali, né? E aí o São Paulo também acabava conseguindo sair pelo lado direito com o Arthur e aí com a dupla de ataque. A gente falava antes do jogo, inclusive, para mim, essa ponta esquerda do São Paulo ainda vai dar discussão, porque para mim o time fica muito torto. O Wendel, né? Porque o Wendel não sobe tanto, o Marcos Antônio é um meia, não é um ponta. Então talvez o Marcos Antônio brigando numa posição ali mais por dentro e ver quem joga por esse setor esquerdo. Mas ontem, pelo menos na marcação, foi muito bem, flutuando, com liberdade, porque é isso também, né? Se tu for colocar o Marcos Antônio... Ele botou o Danielzinho um pouco mais pra lá. Né? E também se tu for deslocar o Marcos Antônio pra dentro, ele vai ter responsabilidade defensiva. Exatamente. E não vai conseguir flutuar tanto, então vai matar o jogador. Sobre o Flamengo, pra mim, falta de agressividade no com e sem bola. E no sem bola, no gol sofrido, ficou muito nítido, né? O Osório, ali da entrada da área, teve todo o tempo do mundo para ajeitar a bola. Teve uma dúvida ali na linha defensiva do Flamengo. O Pulgar ficou naquela de sai ou não sai. Ninguém foi, o Osório teve toda a liberdade. Aí sobra pro Vitão também, né? Porque o Caleri entra nas costas do Vitão completamente livre para fazer o gol. Mas eu achei que teve uma passividade muito grande do Flamengo com a posse da bola. O Jardim falou sobre isso, sobre a posse de bola em U. Defesaço. Cabeceira do Bruno Henrique. Uma posse de bola em U, né? O Flamengo tocando a bola de um lado pro outro, não conseguindo entrar na área do São Paulo. Mérito do São Paulo também. Mas a falta de agressividade também ali na marcação. E aí, para passar para Mariana, Lohan.
Para mim, novamente, fez um bom jogo. É uma promessa aí do Flamengo, né? Acabou tendo ali algumas questões extracampo, depois foi pro Pisa e não conseguiu jogar, mas sendo bem utilizado. O Leonardo Jardim falou que ia observá-lo, né, depois da intertemporada, e para mim ele está conseguindo aí agarrar a oportunidade. Ontem o Leonardo Jardim trouxe uma questão lá na coletiva que a gente estava aqui tentando pensar nesse mercado, não mercado, né, mas nessa aposta do Flamengo em cima do Thiago Almada, quem que poderia, né, do grupo sair, porque, né, poderia ser muita gente ali pelo setor. Ontem até o Cebolinha entra no jogo. E o Leonardo Jardim ontem falou sobre a ausência de Plata e Luiz Araújo, né, que na visão dele, assim, o Flamengo não pode ficar sem jogador pelos lados, assim. E o Lohan ontem não faz necessariamente, né, essa função, assim, e de fato o time ficou sem essa opção pelo lado direito, principalmente, tanto que depois o Lino muda, né? Ele vai para a direita, depois, enfim, ele volta para a esquerda. Centralizado também, acho que é o destaque, né? Dessa fase Flamengo com o Leonardo Jardim, a gente pode destacar o Samuel Lino. E aí eu fiquei pensando, porque ele deixa muito claro, né? Que ele sentiu falta desses dois jogadores, Luiz Araújo lesionado, enfim. Agora, pro lado do São Paulo, o Dorival foi muito feliz na coletiva, porque talvez isso explique, né? Como que ele consegue machucar o Flamengo, independentemente do time que ele está comandando, porque ele fala, ali a nossa ideia era pelo menos igualar a questão da posse de bola. Assim, e de fato iguala, termina muito próximo ali, né? Acho que 51-49. Ele sobe a marcação, ele sai em bloco para marcar, ele tenta tirar, né, um pouco de campo, inclusive, do Flamengo, e não é só essa questão, né? Porque o treinador pode pensar isso e o jogador não executar. Então, taticamente, os jogadores do São Paulo ontem, eles foram bem disciplinados, assim. Não desesperou quando sofre o gol, enfim, foi buscar, né? Teve empate, tentou mais algumas oportunidades, depois o Dorival mexe na equipe também. Eu acho que muito bem estabelecido, né? Esse trio de Danielzinho, o Pablo Maia e o Marcos Antônio. E ele tentando alternativas, mas eu tô com o Jailson. Se você não tem mais o Enzo na esquerda, a gente não sabe se ele vai voltar, se ele não vai voltar, né? Eles não estão num acordo ali, porque ele questionou, os empresários questionaram, né, sobre os direitos de imagem atrasados. O Wendel sempre segura mais, assim. Então, talvez o Dorival tente alguma alternativa, ou de fato ele vai aceitar que o jogo do São Paulo ofensivo não vai passar por aquele lado esquerdo. A gente tem números, inclusive, desses encontros entre Flamengo e São Paulo, um recorte recente, e mostra o que a gente dizia no início do nosso papo, né? Como o São Paulo tem sido esse adversário complicado. Desde 2023, são 2 vitórias do Flamengo, 4 empates e 4 vitórias do São Paulo. Coisa, hein? Né? Bastante coisa, chama muito atenção, mesmo porque esse recorte recente do Flamengo, de um Flamengo brigando por títulos e campeão temporada atrás de temporada, né? E de um São Paulo Paulo também girando muito em crise a cada ano, né? E eu acho que o resultado de ontem traz um pouquinho mais de alívio até para esse trabalho do Dorival, né? Um empate contra o Flamengo, da forma como jogou, né? Do que tinha vindo do meio de semana, né? De protestos de torcida e tudo mais. Acho que dá uma calma, né? Ele tem se especializado, né, em lidar com esse tipo de ambiente. Exato. Infelizmente, né? Mas é curioso, porque se você dá o play na coletiva dele de ontem e fecha os olhos, parece que ele ainda tá no Corinthians. Falando que pede a confiança, né, a confiança do torcedor, parabeniza o grupo, enfim. Vende evolução. Exatamente. Tal. Confia em mim, esse time vai dar resposta, confio muito nesses jogadores. Eu tive a mesma impressão. Né? Igualzinho. Eu falei, cara, ele tá a mesma coletiva da época do Corinthians, mas ainda mais, acho que fica mais evidente a importância desse resultado contra o Flamengo por conta da virada, né? A virada sofrida contra o Atlético Paranaense, da forma que foi, em 2 minutos ali você acaba tomando 2 gols, então você sai para jogar contra uma equipe que era muito favorita. A gente, né, falava que, nossa, o São Paulo vai enfrentar o Maracanã lotado, primeiro jogo, depois da Copa e tal. Então é um resultado muito bom para o São Paulo, mesmo que seja só um empate fora de casa, mas é um resultado muito bom, ainda mais sendo contra o Flamengo. Pessoal, informação aí muito importante envolvendo, né, o nosso atacante Lohan, cara. O Flamengo avançou na negociação para emprestar o atacante Lohan de 20 anos ao Granada da Espanha. O Flamengo ali que já tem bastante jogadores na ponta direita, né, como Plata, Luiz Araújo, Carrascal, vê uma possibilidade aí de fazer um empréstimo do Lohan a fim de valorizar ainda mais o jogador, né, para uma possível venda. E a matéria que traz mais informações sobre essa possível saída aí do Lohan.
E a matéria segue dizendo, o empréstimo terá validade até junho de 2027. O Flamengo receberá 50 mil euros, cerca de 2,8 milhões de reais. A opção de compra terá, né, nesse contrato, terá aí uma opção de compra, não a obrigação, né? Seria melhor se tivesse uma obrigação aí com um valor bem legal aí pro Lohan, mas na verdade é uma opção de compra. Aí, ao final do contrato, o Granada poderá adquirir 80% dos direitos econômicos do jogador por aproximadamente 5 milhões de euros, cerca de 28,9 milhões de reais. É um valor muito baixo, até mesmo por 80%, né? É um valor muito baixo, cerca ali de 30 milhões de reais. E a notícia segue, né, dizendo que observadores do clube espanhol acompanharam o jogador durante o torneio do Algarve, na intertemporada do Flamengo em Portugal, e enviaram propostas ao diretor esportivo rubro-negro, rubro-negro José Boto. O objetivo é dar mais oportunidades, né, do Lohan se destacar, mesmo que seja em outro clube. Então é isso, deixa aqui nos comentários se você gostou aí dessa notícia do Flamengo. O Flamengo aí pode estar vendendo o Lohan, né, abrindo mais espaço aí no elenco. Deixa aqui nos comentários, eu quero muito saber a opinião de todos vocês. Então é isso, galera, se inscreva no canal para estar acompanhando mais notícias do Mengão. Até a próxima e valeu!